Bom, hoje a gente começa a relembrar os principais acontecimentos de 2020 na nossa retrospectiva. Faltam poucos dias para o fim desse ano. E que ano, né? 2020 foi um ano intenso, foi um ano em que todas as atenções se voltaram para o vírus novo, para o desconhecido, um vírus que não afetou só a nossa saúde, afetou a economia, mudou completamente a nossa rotina, o nosso cotidiano. Abraçar ficou perigoso, juntar familiares, amigos, nem se fala então. Quanta insegurança que a gente viveu também, né, ao mesmo tempo. Nessa primeira reportagem da nossa retrospectiva, a gente vai recordar um pouco do que a gente já passou, do que a gente enfrentou. A gente vai perceber que nós já superamos muita coisa. Quando 2020 começou, ninguém imaginava que seria um ano tão diferente. O novo coronavírus já circulava na China e começava a se espalhar por países da Europa. Não demorou muito para que a pandemia virasse assunto no Brasil. E o Ministério da Saúde informou hoje, numa entrevista coletiva, que o Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus. São suspeitos, tá? Não existe nenhum caso confirmado da síndrome que já matou mais de 100 pessoas na China e está assustando o mundo inteirinho. O primeiro caso da doença foi divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos, morador da capital paulista, que tinha viajado para a Itália. Menos de um mês depois, o primeiro caso foi confirmado em Rio Preto. Rio Preto está em alerta por causa do coronavírus. Exames deram positivo para uma moradora da cidade, uma mulher de 28 anos, que passou por países da Europa nas últimas semanas. A notícia mudou a rotina da maior cidade do Noroeste Paulista. 13 de março de 2020. A partir desse dia, autoridades de saúde de Rio Preto entraram em alerta e começaram a planejar medidas para atrasar ao máximo a disseminação do vírus. 10 dias depois, os comerciantes de toda a cidade tiveram que abaixar as portas. Tudo que não for essencial entre comércio e serviços vai ficar fechado em Rio Preto a partir de segunda-feira. O medo do vírus desconhecido fez muita gente correr para os supermercados e estocar alimentos. A procura por máscaras e álcool em gel virou prioridade na rotina dos moradores. Hoje cedo, uma fila enorme se formou na loja de uma fábrica de álcool em gel em Rio Preto, na Vila Aeroporto. Escolas públicas e particulares também tiveram que fechar por causa da pandemia de Covid-19. Famílias, alunos e professores tiveram que se adaptar à única forma de ensino permitida no momento, a online. Nas ruas, mais mudanças. As feiras livres estão suspensas. Mercado municipal vai fechar. O motorista não precisa mais pagar área azul para estacionar no centro da cidade porque a tarifa foi suspensa. O transporte coletivo já não era mais o mesmo. Metade da frota foi reduzida e os idosos também perderam o direito a andar de graça nos ônibus durante os horários de pico. Para agilizar o atendimento, a Prefeitura reservou unidades de saúde só para atender casos suspeitos de Covid. Os casos também começaram a surgir em outros municípios da região. 2 cidades do Noroeste Paulista confirmaram hoje o primeiro caso positivo de coronavírus. De manhã foi Catanduva e agora, no fim da tarde, Araçatuba também divulgou o primeiro caso positivo na cidade. A preocupação se tornou ainda maior quando a Secretaria de Saúde de Rio Preto anunciou que a transmissão comunitária já estava acontecendo. 2 dos 9 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 foram infectados em Rio Preto mesmo, ou seja, o vírus está circulando na cidade. No dia 4 de abril, a primeira morte por coronavírus foi confirmada no Noroeste Paulista, em Penápolis. Era um empresário de 53 anos que chegou recentemente de uma viagem, por isso o caso dele é considerado importado. No mesmo dia, mais uma vítima. A Prefeitura de Rio Preto anunciou hoje a primeira morte por coronavírus na cidade. Uma idosa de 79 anos, portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e
sequelas de derrames cerebrais prévios. Daí para frente, as estatísticas só foram aumentando. No fim da tarde, foi confirmada a 4ª morte por Covid-19 na região. É de uma moradora de Catanduva. Conforme a pandemia avançava, as medidas ficavam mais rigorosas e algumas prefeituras montaram barreiras sanitárias nas entradas das cidades. Ruas e espaços públicos passaram a ser desinfectados. Algumas cidades da região começaram a desinfetar as ruas como medida para combater o avanço do novo coronavírus. Em Votuporanga, essa limpeza foi feita nas ruas. E a Guarda Municipal interditou estacionamentos em vários pontos de Rio Preto para evitar que as pessoas se aglomerassem. Mas se a regra é ficar em casa sempre que possível, como proteger quem não tem onde morar? Em maio, o coronavírus começou a infectar moradores de rua de Rio Preto. Foi confirmado ontem pela Santa Casa de Rio Preto que um morador de rua de 57 anos está com a Covid-19. Ele está internado na Santa Casa de Rio Preto. Quem imaginaria que o principal acessório de 2020 seria como esse? Já estamos usando máscara há 7 meses. O item se tornou obrigatório em maio, quando começou a valer um decreto determinando o uso em todo o estado de São Paulo. No mesmo mês, o governo estadual lançou o plano de flexibilização da economia e classificou as regiões em fases conforme a evolução da doença, o chamado Plano São Paulo. Rio Preto começou o mês de junho na fase laranja, o que permitiu a reabertura gradual do comércio. Algumas lojas aqui do centro de Rio Preto permaneceram fechadas por mais de 2 meses. Por isso, esse momento aqui é tão aguardado pelos comerciantes. Chegar aqui e ver as portas abertas realmente dá uma sensação de alívio. Esse era o mesmo sentimento compartilhado pelas pessoas que conseguiam vencer o coronavírus. Os vídeos de pacientes recebendo alta do hospital, sendo aplaudidos, começaram a viralizar. Hoje eu me sinto vitoriosa, né? Como disse meu marido, eu tenho 2 datas de aniversário. Vamos terminar essa edição de hoje do Bom Dia Cidade com uma imagem para dar esperança para todos nós, para quem está enfrentando o coronavírus. A gente vai mostrar o diretor administrativo da Funfarm, que administra o hospital de base, Dr. Jorge Fares, e foi transferido da UTI para o quarto do hospital de base, né? Um grande sofrimento, sem dúvida, principalmente para quem é médico, para quem sabe o que podia acontecer, né? Mas graças a Deus, graças à estrutura, eu saí, como tem saído uma enormidade de pacientes. A recuperação de milhares de pacientes com a Covid-19 dependia das vagas oferecidas pelos hospitais na região. Em julho, as UTIs ficaram lotadas e a situação se tornou um grande desafio para os municípios. Na Santa Casa de Birigui, por exemplo, todos os leitos de UTI e enfermaria para adulto continuam ocupados. Olha, a situação crítica está em Votuporanga, viu? Com quase 100% da ocupação dos leitos. Infelizmente, a notícia não é muito boa aqui no Hospital de Base de Rio Preto, que chegou então a 100% de ocupação no final de semana. A piora nos índices da pandemia fez a região de Araçatuba entrar na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva de todas. Em Araçatuba, infelizmente, mais recorde batido no número de casos diários. A cidade nunca tinha chegado na casa dos 100, hoje passou os 100, hoje foram 111. As pessoas não têm respeitado esse distanciamento, são festas da parte dos mais os jovens em chácara. Além dos altos índices de ocupação de leitos de enfermaria e UTIs em todo o Noroeste Paulista, outro problema começou a preocupar as autoridades. A falta dos medicamentos usados para fazer a sedação dos pacientes infectados. Em Rio Preto, os hospitais optaram por economizar medicação, suspendendo as cirurgias eletivas. A quantidade que nós temos hoje de medicação dá para nós conseguirmos pelo menos uns 15 dias. Então, essa medicação nós vamos deixar para emergência e urgência. Com os casos aumentando e a capacidade de atendimento ficando cada dia mais comprometida, a Prefeitura de Rio Preto endureceu as regras na cidade. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira e durante
todo final de semana. Supermercados e hipermercados vão ficar fechados a partir deste fim de semana, já 24 horas. A maior cidade do Noroeste Paulista estava vivendo o pico da pandemia. Com números recordes de infectados e mortes, ninguém estava livre de ser contaminado. Quando um caso positivo surgiu na TV Tem, a emissora decidiu testar todos os funcionários e adotou medidas sanitárias rigorosas. Aqui na TV Tem de São José do Rio Preto, alguns funcionários, pessoal, testaram positivo para Covid. Estão todos bem mesmo. Mas, por questão de precaução, claro, a TV Tem seguiu todos os protocolos, todas as orientações. A TV Tem de Rio Preto está passando por um processo de desinfecção geral, total, equipamentos do pessoal que vai para a rua na reportagem, dos carros, a redação inteira, camarim, ar-condicionado. É um processo muito grande de desinfecção para garantir a nossa segurança. Em meio a tanta turbulência, uma notícia positiva trouxe um pouco de esperança. Hoje, o governador João Dória anunciou que a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, vai fazer parte dos testes dessa vacina que será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Em agosto, enquanto os primeiros voluntários começaram a receber as doses da vacina, novos leitos de UTI começaram a funcionar em Rio Preto. O secretário de Saúde, Aldenis Borim, anunciou hoje a implantação de 30 novos leitos de UTI em Rio Preto até o final da semana, né? Em setembro, quase 3 meses e meio depois que a região foi colocada na fase laranja do Plano São Paulo, os 102 municípios da Regional de Saúde de Rio Preto avançaram de fase e se juntaram à região de Araçatuba, que já estava há um mês no nível amarelo. Temos a confirmação, então, da região de Rio Preto na fase amarela. Nós temos o novo mapa já com a configuração do estado de São Paulo, então. Toda a nossa região aqui de Araçatuba, São José do Rio Preto e também Barretos, agora então na fase amarela. Estabelecimentos que estavam há mais de 6 meses sem poder receber clientes, como restaurantes, academias, salões de beleza, puderam retomar as atividades com algumas restrições. A gente poder sentar ao ar livre, em outro ambiente que não seja dentro de casa. Então, acho que foi um passo muito importante que a gente deu, mas a gente não deve esquecer de tomar todos os cuidados, né? Os números indicavam que a pandemia entrava numa fase de estabilização. No estado de São Paulo, pela 4ª semana consecutiva, os números tanto de internações em UTIs quanto de mortes vêm caindo. Junto com a queda da média diária dos casos, também está reduzindo a média de internação. Embora o cenário estivesse melhorando, o alerta continuou. A doença ela não foi embora. Precisamos aprender a conviver com ela e tomar todas as medidas possíveis de cuidado, de higiene, de saúde e de distanciamento social. Infelizmente, nem todo mundo entendeu o recado. Foram muitos os flagrantes de festas clandestinas aos finais de semana na região. Passa o fim de semana, chega segunda-feira e aí? Aí a gente começa a se deparar com essas imagens aqui, ó. Olha só, imagens cedidas pela Guarda Civil Municipal aqui de Rio Preto. A Guarda fiscalizando festas. As festas em si não estão proibidas, mas algumas festas clandestinas, claro, essas sim não podem ser realizadas. Nós temos verificado cada vez mais a presença de menores, muitos desacompanhados dos pais, que vão com alguns amigos maiores, vão nessas festas sem uso de máscara, sem qualquer providência de precaução. No começo de dezembro, o governo anunciou mais uma mudança no Plano São Paulo e colocou todo o estado no mesmo nível. O mapa divulgado pelo governo ficou dessa maneira, a gente vai colocar aqui na tela o novo mapa. O estado todo está na fase amarela, tá? E quando a gente pensou que a situação estava começando a ficar sob controle, outra notícia bem preocupante. Agora, o fantasma da chamada reinfecção já é realidade, inclusive registrada oficialmente aqui pertinho da gente, na nossa região. É de Fernandópolis, o primeiro caso oficial de reinfecção pelo novo coronavírus no estado de São Paulo.
A paciente é auxiliar de enfermagem. A mulher de 41 anos teve o primeiro diagnóstico positivo no mês de junho e o segundo no mês passado, em novembro. Por causa do aumento de casos e internações e o risco de uma segunda onda, o governo anunciou ontem que todo o estado de São Paulo vai para a fase vermelha entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1 e 3 de janeiro. Se aumentar mais o número de casos, aumentar mais o número de internações, nós podemos começar a enfrentar colapso no atendimento. O ano está quase no fim e a verdade é que a gente ainda não tem ideia de quando a pandemia vai acabar e do que nos espera daqui para frente. Eu acho que o ser humano tinha que colaborar um pouquinho mais. Para mim, 2020 vai deixar de lição mais amor ao próximo. Olhar o outro com o olhar do coração.